Chegou a hora do nosso plantão. O nosso pé possui 26 ossos e é dividido em 3 regiões: tarso, metatarso e falanges. Além disso, conta com uma estrutura complexa de ligamentos e tendões. Qualquer lesão que acometa uma dessas estruturas pode prejudicar o movimento dos pés. Imagina uma fratura. A preocupação é quando, por conta de uma fratura, outros tecidos, como músculos e vasos sanguíneos, são danificados. Como resultado, o paciente pode ter problemas temporários ou, às vezes, até permanentes. Para esclarecer todas as dúvidas, a gente recebe aqui no nosso estúdio o ortopedista Dr. Felipe Pires. Doutor, seja muito bem-vindo. Boa tarde, doutor. Olá, tudo bem? Gui. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, adoro estar aqui com você, Abi. E a gente adora você aqui, doutor. Obrigado. Quando a gente fala dos pés, a gente judia deles, né, doutor? Judia, a gente fica em pé em cima dele, né? Usa calçado apertado, Um salto alto. E quando a gente fala de torção, de fratura, dificilmente alguém nunca torceu o pé ou teve algum probleminha. Como que a gente pode dizer o que tem no nosso pé? O senhor explica pra gente os ossos, por exemplo? Ótimo, Abi. Então vamos pegar o ossinho aqui, esse protótipo que está sempre com a gente. Ó, muito legal isso que você falou, Abi. O pé, ele é basicamente dividido em 3 regiões. Tá. A parte da frente do pé, que a gente chama de antepé, que são os dedos. A parte do meio do pé, que seria o peito do pé, onde tem esses vários ossinhos. E a parte de trás do pé, que tem 2 ossos, o calcanhar, o osso calcâneo, e esse ossinho aqui que é o talos. Isso é o pé. Só que junto com o pé, em cima tem o tornozelo. O tornozelo tem mais 2 ossinhos. Esse ladinho nosso que é a fíbula e a tíbia. E olha quantos movimentos o pé faz, sabe? Muitos. O pé faz esse movimento para frente e para trás, para dentro e para fora, e a gente consegue girar o pé para um lado e girar o pé para o outro. E para isso acontecer, cada ossinho aí é importante, e ele tem que estar em quê? Em harmonia com os tendões, ligamentos, músculos, cartilagem para fazer esse movimento. Então tem muita assunto, tem muitas fraturas que você pode ter no pé, algumas mais graves, outras menos graves, algumas muito sérias, incapacitando as pessoas, e outras mais simples, digamos assim. Doutor, quais são as mais comuns? Quando a gente fala em fratura, a gente está falando de fratura quebrar ou torcer? Ótimo, a gente pode quebrar através de uma torção. Então, as fraturas, as mais simples e as mais comuns são as do dedinho. Então a gente está andando, esbarra o dedinho no armário e trinca o dedinho ou fratura o dedinho. Isso seria um exemplo, porém tem outros. Tá. Você pode torcer o pé, ter uma lesão do ligamento e ter também uma fratura do pé ou do tornozelo. A gente pode fazer a famosa fratura por estresse, que é o quê? Umas caminhadas muito longas, muito impacto, bater muito o pé no chão. O ossinho vai lá e fratura também. Outro exemplo seria um acidente automobilístico. A pessoa está andando, cai de uma moto, bate o pé com uma energia de trauma muito forte, com um impacto muito grande, e aí quebra o pé. E para terminar, tem uma queda de altura. A gente pode cair de uma altura em pé, a hora que vai cair no chão, você tem uma fratura. O que é importante é quanto maior a energia do trauma, ou seja, quanto mais rápido você tiver, maior vai ser a lesão. E a fratura automaticamente vai ser mais grave. Então essa orientação é muito boa. Então eu posso estar caminhando, torcer o pé. Vai ser menos grave do que, por exemplo, se eu estiver correndo, que a energia vai ser maior, e eu torcer o mesmo pé. A energia vai levar a uma lesão um pouco mais séria, que aí vai ser a fratura, que é quando quebra o osso. Só que tem mais coisa, olha só, Abi. A gente pode quebrar o osso e esse osso ficar o quê? Alinhado. Sim. A gente pode quebrar o osso, Abi, e esse osso o quê? Desviar. E aí o que a gente vai ter que fazer? Dependendo do local do osso, a gente tem que colocar o osso na posição. E aí muitas vezes para isso, eu até mandei umas fotos aqui pro pessoal pra gente ver do meu acervo, a gente vai ter que lançar a mão de pino, placa, parafuso. Olha que legal essa foto. Aqui, o que a gente tem, doutor? Olha só, então esse paciente,
Ele foi um acidente de moto. Então olha da primeira foto, do ladinho a gente tá vendo que o tornozelo dele tá bem inchado. Bem inchado. Tá meio roxo e tudo mais. Na foto ao lado, que a gente consegue ver de frente, olha como ele tá sem um alinhamento. Então ele teve uma fratura do tornozelo. Quer ver? Vamos ver o próximo slide. Boa. Olha o que a gente precisou fazer. Aí a gente vai conseguir analisar se essa fratura foi grave ou não. Isso a gente leva em conta a localização da fratura, a idade do paciente, Peso. o peso, a gente sabe que uma pessoa mais acima do peso, a hora que pisar, tem mais chance desse osso o quê? Desviar. Então aí vai até um alerta, olha só. Se você torceu ou quebrou, a gente ainda não tem essa dimensão de aonde aconteceu e o grau. Então uma das orientações é, além de pôr gelo, evitar pôr o pé no chão. Porque, por exemplo, você pode ter tido uma fratura, mas essa fratura está o quê? Alinhada. À medida que você vai forçar a pisar, ela pode o quê? Desalinhar. E muitas vezes uma fratura onde o tratamento não ia ser cirurgia, porque a maioria das fraturas onde está alinhado não necessita de cirurgia. Agora, quando você tem uma fratura que tem desalinhamento, você tem que colocar o osso no lugar para garantir um alinhamento. Mas mesmo assim a gente leva em conta o local. Por exemplo, uma fratura do dedinho, que é uma fratura mais benigna, você aceita nem sempre um alinhamento 100%. Às vezes uns 70%, 80% você consegue fazer esse osso colar e não dá nenhum problema para o paciente. Mas uma fratura do tornozelo, por exemplo, a maioria das fraturas do tornozelo são cirúrgicos. Essa daí foi um acidente de moto. Então olha o que a gente teve que fazer, Abi. Ele teve um corte do lado de fora, onde precisou colocar pino, placa e parafuso para alinhar. Nossa. Na parte de dentro também ele teve uma fratura do tornozelo, que a gente chama de fratura do pilão tibial da área articular, onde também precisou colocar pino, placa e parafuso. Aí tem o pós-operatório, quer ver? Olha só. Então olha o corte que a gente precisou fazer. Um corte em cima, um corte embaixo e tem um corte no lado de parte lateral que não tá dando para enxergar muito bem. Então vai até em cima. É, justamente para garantir todo esse alinhamento, porque muitas vezes quebrou aqui, abre, mas a fratura subiu, correu. E aí você tem que alinhar toda essa região aqui que a gente chama de epífise, metáfise e diáfise. E alinhando isso, você mantém esse osso em contato para garantir um alinhamento correto e evitar alguma sequela, alguma coisa que a pessoa pode ter mais para frente. Uau! E doutora, essa coisa quando a gente vê da cirurgia também lembra muito, né, nos filmes que a gente vê, quando alguém quebra alguma coisa e vai pôr no lugar. Isso existe, doutor, de pôr no lugar? Quando isso acontece? Isso existe. Isso daí, o nome disso é luxação. O que é a luxação? É quando o tornozelo ou outra região sai do lugar. Então você tem, o osso ele é deslocado do lugar. E aí isso é uma urgência ortopédica, onde você tem que colocar no lugar. Mas muitas vezes você precisa saber, porque às vezes você não sabe sem uma radiografia se tá ou não no lugar. É muito comum em ombro, por exemplo. A gente coloca muito ombro no lugar. O pessoal que faz atividade física, academia, o ombro sai do lugar. Você tem que fazer um raio-x para ter certeza, não tem outro jeito. Se esse ombro tá no lugar ou não. Porque muitas vezes você pode achar que ele tá fora do lugar, mas é uma fratura. Olha esse caso, Abi. Olha que caso sério que a gente precisou fazer. Também acidente de moto nesse caso. Então ele quebrou todo esse osso aqui que tá tudo torto e quebrou a parte interna. Então ele teve fratura da parte interna e externa do tornozelo. Quer dizer, vamos ver as fotinhas próximas. Olha só, Abi. O que a gente fez nesse caso? Como é uma fratura com um grau de energia de trauma muito grande, não foi uma simples torção. E aí a gente precisa primeiro fazer uma que a gente chama de fixação provisória. O que é isso? A gente põe alguns pinos, aqueles pinos que ficam para fora do osso. Sei. Tem até uma foto que eu vou mostrar para vocês aí. Aí olha só, Abi, que legal. Aí a gente lança a mão desse que chama fixador externo, a gente estabiliza esse paciente, melhora essa condição de pele, porque muitas vezes machucou, ou a própria fratura leva a esse tipo de lesão da pele. Aí prepara esse paciente mais ou menos 2 a 3 semanas com esse fixador e posteriormente a gente faz a cirurgia definitiva, que é colocar o pino por dentro do osso. E aí nesse período, nada de colocar pé no chão, nada? Nada de colocar o pé no chão. A gente só vai dar carga para o paciente quando a gente tiver a gente
ter certeza que esse osso está na fase final de consolidação. Então, mesmo após essa cirurgia, que foi a cirurgia definitiva, olha só, Olha isso. quanta pino, quanta placa, quanto parafuso para manter o alinhamento do tornozelo. Então, assim, aí a gente vai esperar esse osso cicatrizar, que é por volta de 4, 6 a 8 semanas no caso do tornozelo. E a partir daí a gente vai liberando que esse paciente primeiro ande com um par de muletas, depois disso que ele ande com apenas uma muleta, que muitas vezes ele use uma bota imobilizadora para ajudar ele na carga. Posteriormente, necessário fisioterapia. Então, assim, tem todo um tratamento. O que a gente sabe é que dependendo do local da fratura, você tem lesões mais sérias e lesões menos sérias. De uma forma geral, a frente do pé, o metatarso e a falange, teoricamente é o mais simples. O meio do pé seria o intermediário e a parte de trás, o calcâneo e o talos, seriam as mais graves. Olha só que interessante. Mais ou menos com um dedinho colar depois que você bate, 3 semanas. O meio do pé, 4 a 6 semanas. A parte de trás, de 8 a 12 semanas. Então olha como é mais complexo. É muito mais. Até porque 60% do peso do nosso corpo, Abi, estão nesses 2 ossinhos aqui, o calcâneo e o talos. E os 40% do peso está distribuído em todos os outros ossinhos. Então, as lesões mais complexas do pé automaticamente são do famoso retropé, da parte de trás, que é o calcâneo e o talos. E doutor, muita gente que já torceu o pé, eu já torci algumas vezes, parece que demora tanto para parar a dor. Você sempre sente a dor e parece que ele sempre fica meio bambo. Isso sem quebrar, isso é normal mesmo? Alguns casos o ligamento, que geralmente quando a gente torce o pé, a gente pode ou quebrar o tornozelo ou romper o ligamento. Aí, na parte de fora aqui, do ligamento do tornozelo, que é o mais comum a gente torcer o pé para dentro, fazendo esse movimento, a gente pode ter uma lesão parcial ou uma lesão total. Então isso vai diferenciar muito, mas tem alguns pacientes que demoram 4, 6 meses ainda sentindo a dorzinha no tornozelo. Por isso que é importante iniciar o tratamento precocemente, Abi. Então, torceu o pé, começou a inchar, a gente já sabe que alguma coisa aconteceu. Procure o seu médico, inicialmente faz um raio-x. A radiografia vai ver se quebrou ou não. Não quebrou, ótimo. A gente vai para a segunda instância, que é avaliar a parte de ligamento do tornozelo. E aí uma ultrassonografia ou uma ressonância magnética vai ser interessante. E é importante que você, dependendo do grau, começou a inchar, não apoie o pé no chão até passar no seu médico. Justamente que você pode ter uma lesãozinha que muitas vezes é parcial e virar uma lesão total e aí acaba atrapalhando. Por exemplo, nesse caso seu, quando torceu, você já foi no médico? E é isso que a gente acaba orientando muitas vezes. E aí acaba que o tratamento demora um pouquinho mais, porque começou muito tarde. Então, tudo que a gente começa precocemente, inicia esse tratamento mais cedo, automaticamente a gente consegue já prever o que está acontecendo com o paciente, indicar o tratamento mais rápido para ele voltar também o mais rápido possível às suas atividades. E doutor, quem já aconteceu de quebrar o pé alguma vez, né? Ele tem que tomar mais cuidado, porque isso pode acontecer de novo, fica mais frágil? Ótima pergunta. A gente sabe que uma vez que esse calo ósseo formou, ele vai ter bastante osso lá. Então, assim, ele passa a ter a mesma chance que ele não tinha antes. Agora, a gente precisa ter certeza se esse osso colou 100%. O que a gente vê muitas vezes na prática? O osso não está colado 100% e o paciente já volta a jogar um futebol, já volta a correr. E aí acaba que o osso não terminou de colar e você submeteu a ele a uma nova torção, a um novo estresse. E é muito interessante, Abi, está muito em alta, a fratura por estresse. Que é um tipo de fratura também, onde você quebra o osso, mas é por impacto. Então, está muito em alta a gente correr demais, pular demais. Então, atletas, às vezes do fim de semana, fazendo isso de forma cíclica, e o corpo dá sinais pra gente, Abi. Só que você começa uma dorzinha, aí você escuta falar, não, essa dorzinha não é nada, é normal, persiste, e muitas vezes o corpo tá te dando sinais. Aí chega um dia, você vai pôr o pé no chão e o osso quebrou. O que você vai sentir? Uma dor mais forte e você vai começar a ter dificuldade para fazer as atividades do dia a dia. Porque o início dessa fratura, ela só vai acontecer. Muita gente que está em casa vai se identificar. Vou correr, você não está sentindo nada, vai correr, começa a doer, para de correr,
para de doer. Se você não vai ao médico procurar ver o que é e muitas vezes chama atenção essa fratura por estresse, vai chegar um momento que você vai fazendo isso e essa história de venceu, eu vou vencer essa dor, isso não existe, gente. Não existe milagre. O corpo, ele dá sinais pra gente. Eu costumo dizer isso todos os dias para meus pacientes. E aí você não vai parar, quer vencer isso, acaba ouvindo que o vizinho superou essa primeira lesão. Isso daí não é verdade. Você vai continuando, andando e o osso quebra. Aí começa a fazer pequenas atividades simples do dia a dia. Vai andar um pouquinho em casa no sofá e já começa a sentir dor. Aí é a hora que procura. Aí a gente vai fazer um exame que muitas vezes, nesse caso, nem o raio-x vai poder ver, vai ter que ser um exame mais moderno, uma ressonância ou até mesmo uma cintilografia, e o osso está quebrado há 4 meses. Nossa, aí é muito mais difícil. E aí é mais complexo. Tem uma perguntinha, doutor. Bora ver aqui, perguntinha pro doutor no Instagram, da Laura Lima. Boa tarde a todos. Pergunta, doutor, minha filha caiu numa valeta em pé e destruiu os ossinhos do calcanhar. Fez cirurgia, mas está mancando, e os médicos disseram que não tem outra alternativa. O que o senhor pode falar a respeito? Obrigada, Laura, pela pergunta. Obrigado, Laura Lima. Olha, você passou o que todo dia eu vejo no consultório mesmo. Um trauma que a gente chama de trauma axial. A pessoa vai, cai de uma altura. Você quebrou esse ossinho aqui, que é o osso do calcanhar. Esta é uma fratura, uma das que mais incapacitam as pessoas de voltar ao dia a dia. Como eu expliquei, 60% do peso está aqui. Então, nesse caso, foi feita toda uma análise, foi feita uma radiografia e aí se constatou que a fratura do calcanhar era cirúrgica. Fez a cirurgia. A gente precisa ver quanto tempo de cirurgia, mas é esperado que nesse primeiro momento a sua filha, né, comece a mancar e devagarzinho ela vai voltando. O que a gente sabe? Tenha paciência, porque a fratura do calcanhar, ela é uma fratura que dói bastante, incha bastante. E realmente o prazo de recuperação é lento, é demorado. Combinado? Fisioterapia tem que fazer. Fisioterapia, tomar alguns medicamentos, seguir as orientações do seu médico. Então ele sabe o grau, porque esse osso, ele pode quebrar de uma forma mais simples, ele pode muitas vezes explodir. A gente vê caquinhos de osso. E algumas vezes eu preciso lançar a mão até de pegar um enxerto da bacia para terminar de colocar no osso do calcanhar. Porque esse osso ele vira pó, ele explode infelizmente no calcanhar, então você precisa lançar essas artimanhas, né, do procedimento cirúrgico para recuperar esse alinhamento do calcanhar, mas tenha paciência porque essa fratura ela realmente incapacita muita gente. Então muito cuidado subir escada, telhado, cuidado gente, porque realmente essa lesão ela é muito séria. Boa, mais uma perguntinha, doutor? Mais uma perguntinha pro doutor, do WhatsApp agora da Heloísa. Boa tarde. Quebrei o maleolo medial do tornozelo. Não precisei fazer cirurgia. Estou há 2 meses com RoboFoot. Quando vou poder andar normal? Já estou fazendo terapia. Obrigado, Heloísa, pela pergunta. Heloísa, vamos lá. Então vamos pro pessoal que está aqui em casa. Ó, parte interna aqui do tornozelo, isso aqui é o maléolo medial. Você teve uma fratura dessa região aqui. A princípio foi feita uma radiografia e os médicos chegaram à constatação de que não necessita de cirurgia. A gente sabe que o prazo dessa recuperação é por volta do tempo que você está. 8 semanas, que dá mais ou menos 2 meses, pode esperar até um pouquinho mais. A partir daí, a gente já começa a ficar preocupado que o seu organismo precisa começar a reagir e esse osso colar. Caso esse osso não cole, a gente consegue, através de radiografias, ir vendo se está formando um calinho ósseo aí. Senão você pode entrar muitas vezes num que a gente chama de pseudoartrose. O que é isso? Esse osso do tornozelo ele não cola. E aí muitas vezes você não fez essa primeira cirurgia, mas acaba que muitas vezes vai precisar fazer uma outra cirurgia para colocar um parafusinho dentro do osso para apertar, juntar mais esse ossinho para esse osso colar. Então é muito importante que a gente fique avaliando, que você não perca as consultas de rotina com o seu médico e para a gente sempre estar avaliando essa melhora desse quadro de consolidação óssea. Esse osso ele tem que começar a dar sinais a partir de agora, com 2 meses, que ele vai colar ou mesmo uma decisão vai precisar ser tomada.
Uau, doutor, tem várias perguntas na minha cabeça aqui também. A gente podia voltar a falar sobre isso, porque é bem interessante. Até outros procedimentos, pessoas que têm a pisada errada, provavelmente às vezes torce mais, tem mais perigo, tudo isso, né, doutor? É verdade. Quem tem pisada errada, Abby, olha que interessante. Se você pisa aqui, ó, supinado, você já favorece torcer. Torcendo mais, automaticamente mais chance de ter uma lesão do ligamento, uma fratura e por aí vai. Uau. Doutor, muito obrigado. Abby, é um prazer estar aqui, eu adorei. Espero que vocês tenham gostado também, porque o pé tem muita lesão, muita assunto interessante para conversar, né? Falaremos mais sobre os nossos pés que nos aguentam todos os dias, minha gente. Esse aguenta de verdade, viu, doutor? Quando ele reclama é porque o negócio não tá bom. Você de casa aproveita para seguir o doutor no Instagram, @drdoutor.felipepires. Tem também o site doutorfelipepires.com.br. E se você for até o consultório do doutor, você vai ver as entrevistas lá também, porque o doutor deixa passando, né, doutor? Fico o dia inteiro na TV Aparecida. A gente ama você, o chefe Léo, e ama toda a casa aqui, que é maravilhoso estar aqui com vocês. Obrigada, viu? Beijo pra família linda. Obrigado, Abby.